Olá pessoal, boa noite, bem-vindos. Estamos começando a nossa live sobre Quentin Tarantino. Queria agradecer a presença de todos que estão entrando. À medida do possível eu vou conseguir ler aqui as mensagens de vocês, mas sejam bem-vindos. Vamos começar a falar de Quentin Tarantino já já. Foi um prazer ter a companhia de vocês aí, quem acompanhou a nossa jornada Tarantino, né? Esses 9 dias em que eu postei análises de todos os filmes do Tarantino diariamente. Cada dia um filme, um longa-metragem dele diferente em ordem cronológica. Um abraço para o Pará, pessoal do Pará mandando mensagem. Muito bacana, né? Isso de chegar a um público tão longe daqui do Rio de Janeiro, né? E ver como Tarantino tem fãs no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? Então, o que é bacana na obra dele é isso, né? A obra dele não necessita de pré-requisitos, né? Para se gostar de Tarantino, né? Um abraço para o pessoal de Recife, do Recife também. É isso. Bem, boa noite. Antes de qualquer coisa, dar boas-vindas aos novos seguidores, né? Porque por conta dessa jornada, olha só, Salvador, sul de Minas, Pará, Recife, Santa Catarina, olha que legal. Então, por conta da jornada, teve muita gente que não me seguia, né? Não me acompanhava, né? Então foi muito bacana conhecer vocês todos, vocês interagiram de maneira muito legal, não só no Instagram, mas como no YouTube também. Vocês devem ter visto a minha página no YouTube, que é bem recente, ó, a Paulina de Santiago do Chile. Enfim, mas vamos falar um pouco da nossa jornada. Queria, antes de qualquer coisa, lembrar vocês, se vocês conhecem alguém mais fã de Tarantino que não está acompanhando a gente, compartilhem aqui a nossa live, para que todo mundo é bem-vindo. Então, para quem passou a me seguir recentemente, não me conhece, não me conhecia, né? Deixa eu me fazer uma breve apresentação minha, né? Eu sou Marcelo Janot, crítico de cinema desde 1992. Não sou tão velho assim, é que eu comecei cedo, tá, gente? Então eu comecei na Tribuna da Imprensa, né, num jornal. Trabalhei em mídia impressa durante muitos anos, né, da Tribuna da Imprensa. Eu trabalhei no Jornal Dia, depois eu fiquei muitos anos no Jornal do Brasil, né, na época áurea do Jornal do Brasil, né, antes do Jornal do Brasil entrar em decadência e, infelizmente, deixar de circular como jornal impresso. Eu trabalhei no Jornal do Brasil entre 95, 96 e 2001. Então peguei aí o período áureo aí do Tarantino, né? Fiz muitas críticas do Tarantino para lá. E depois passei para a televisão, né? Trabalhei no Telecine Cult. Muitos de vocês certamente viram, né? Me conheceram no Telecine Cult, quando eu apresentava os filmes todo domingo, lá às 10 da noite. Sempre estava eu lá, né, atrapalhando a pizza de domingo, comentando um dos clássicos do Telecine Cult, sempre filmes maravilhosos. E foi muito bacana essa experiência, porque eu atingi gente que dificilmente eu atingiria só trabalhando num jornal do Rio de Janeiro. Então, a Telecine Cult foi uma experiência muito bacana. E, paralelamente, comecei a escrever na internet também, né? O críticos.com.br. Foi um site que eu e alguns colegas criamos em 2002, né? Tá aí até hoje. E, enfim, e aí, que mais? Comecei a dar aulas depois, enfim. Basicamente essa apresentação que eu queria fazer para quem não me conhecia, né? O Paulo está perguntando o que mudou na crítica relativamente a Tarantino da década de 90 para cá. Eu acho que é o que mudou em relação a qualquer diretor, né? Os diretores, de certa forma, evoluem. O trabalho dele, a partir do momento que o trabalho do diretor vai ficando mais robusto, a gente começa a enxergar a obra desse diretor dentro de uma perspectiva mais ampla, né? Assim, é interessante que hoje, quando o Tarantino lança um filme como Os Oito Odiados, por exemplo, a gente imediatamente estabelece uma relação
entre Os Oito Odiados e Cães de Aluguel, por exemplo, por serem filmes, boa parte dos filmes ambientados dentro de um único ambiente. Então, quando a obra do diretor ganha essa robustez, né, você tem vários filmes, você percebe uma linha que percorre a obra deles, as marcas registradas. No caso do Tarantino isso é mais evidente, né, porque ele cria o que eu chamo de Tarantino Land, muitos chamam o universo Tarantino, tem até as brincadeiras, né, de que o Tarantino faz um filme só dividido em 9, porque a gente enxerga personagens e semelhanças entre todos eles. Ele faz as mesmas brincadeiras, né, com o Big Kahuna, o fetiche dos pés e tal. Então, o Tarantino construiu essa identidade autoral, que é muito raro, né, num diretor hollywoodiano, você ter essa liberdade, né, para fazer o filme do jeito que você quer, sem interferência dos produtores, o produtor confiar plenamente em você e botar dezenas e às vezes até centenas de milhões de dólares. São poucos os privilegiados em Hollywood que conseguem atingir esse status, né? Então é até interessante, porque eu hoje no Stories do Instagram eu pedi para as pessoas mandarem perguntas, o que queriam saber aqui que eu falasse aqui, e o Antônio, ele pediu para eu falar um pouco do Tarantino roteirista também, né? Porque o Tarantino, vocês devem saber, né? Eu comentei isso num dos episódios da Jornada Tarantino, que o Tarantino ele escreveu primeiro 2 roteiros antes dele começar a filmar O Cães de Aluguel. Ele escreveu 2 roteiros, que foi o Amor a Queima-Roupa, né? O True Romance, e o Natural Born Killers, né? Assassinos por Natureza. Então nessa época ele não tinha dinheiro, ele não conseguiu financiamento para dirigir esses filmes. Então o que ele faz? Ele vende esses roteiros, né? O roteiro do True Romance foi filmado pelo Tony Scott, né? Virou Amor a Queima-Roupa, estrelado pelo Christian Slater, né? Se você assiste Amor a Queima-Roupa, você percebe que o roteiro tem muita coisa do Tarantino ali naquele roteiro, né? Certos diálogos, certas características dos personagens, aquela coisa dos personagens que é chamado de impasse mexicano, né? Que é quando você tem vários personagens no mesmo ambiente, uns mirando as armas para os outros. Isso já começa no True Romance, né? Só que claramente é um filme muito inferior aos filmes do Tarantino, porque o Tony Scott não é Tarantino, né? Embora tenha situações muito legais ali, né? A Carol Massotti está lembrando que ele vendeu os 2 roteiros por uma merreca. O Oliver Stone disse que não foi tão merreca assim o que ele pagou o que os produtores pagaram por Natural Born Killers. Mas enfim, o fato é que o roteiro do True Romance, embora não tenha rendido um grande filme, né, na minha opinião, o Tony Scott meio que preservou o roteiro quase integralmente, né? Por isso que o Tarantino assina o roteiro do True Romance. O que acontece com Natural Born Killers, né, o Assassinos por Natureza? Ele vende o roteiro para os produtores, porque ele não conseguiu filmar, um filme de uma produção cara. O Oliver Stone estava ali no auge, né, o Oliver Stone era quase o Tarantino da época, né, assim, com 94, já estava ali com a faca e o queijo na mão em Hollywood. E ele vende o roteiro para o Oliver Stone, e o Oliver Stone muda o roteiro completamente, né? Assim, há pouca coisa reconhecível naquele roteiro, a não ser a base da história, né? Então o Oliver Stone faz outro filme que eu particularmente gosto, do Assassinos por Natureza. Não sei se vocês gostam, mas eu particularmente acho o Assassinos por Natureza um filme bem interessante. Mas o Tarantino não gostou nada, né, do filme, e não gostou nada da adaptação, tanto que quando o filme ia ser lançado, o que o Tarantino faz? O Tarantino pede aos produtores para tirarem o nome dele dos créditos. Se vocês assistirem Assassinos por Natureza, de Oliver Stone, vocês vão ver que o nome do Tarantino não consta nos créditos. Tarantino pediu para tirar o nome dos créditos, porque ele acha que aquilo ali não é o roteiro dele. O Oliver Stone, ele diz que o Oliver Stone pegou a ideia dele
e fez um outro filme em que o Tarantino não se reconhece ali. É um direito dele também, né? Tanto que depois ele conseguiu publicar o roteiro, né, do livro, o roteiro de Assassinos por Natureza como um livro. Eu acho que esse livro não chegou a ser lançado no Brasil, porque boa parte, acho que quase todos os filmes do Tarantino, o roteiro dos filmes do Tarantino foi lançado no Brasil. Muitos estão esgotados, né, mas você encontra nos sebos da vida, né, no estante virtual e tal. Mas o do Assassinos por Natureza eu acho que não foi lançado aqui no Brasil em português o roteiro. Não sei, a Cula Fernandes está perguntando se eu vi o que ela disse, não sei se é sobre isso, mas é porque as mensagens passam muito rápido aqui, gente, eu não consigo ver tudo. Mas enfim, então esses dois, eu imagino que seria o Assassinos por Natureza dirigido por Tarantino, né? Certamente seria outra obra-prima dele ali, né? Foi lançado no mesmo ano que o Pulp Fiction. E aí ele dirige em 92, ele lança o Cães de Aluguel, que esse sim ele conseguiu financiar graças ao Harvey Keitel, né, que teve acesso ao roteiro e viu, pô, isso aí dá um filmaço. Filme barato, né, 1,5 milhão. E aí o Harvey Keitel consegue o financiamento, né, consegue intermediar a feitura, né, a produção do Cães de Aluguel para o Tarantino poder finalmente... a Kula está falando sobre o Tarantino não reconhecer o roteiro dele re-roteirizado pelo Stone. Não, perdi o que você falou, Kula. Vou prestar atenção. Se você escrever de novo aqui, eu leio. Mas enfim, aí ele faz o Cães de Aluguel, né, que é lançado no Festival de Sundance, faz um grande sucesso. E depois isso abre as portas para ele fazer o Pulp Fiction e o Pulp Fiction ganhou a Palma de Ouro em Cannes e realmente foi o filme que tornou o Tarantino mundialmente conhecido bem, é isso, a Kula está dizendo que ela não reconheceria o roteiro. Ela leu o roteiro e não reconheceria o que virou o Assassinos por Natureza. Eu estou doido, eu vou procurar esse roteiro mesmo em inglês e vou tentar ler. A outra pergunta que o Antônio fez foi pediu para eu falar um pouco da relação dele com Robert Rodrigues, porque o Tarantino fez alguém até comentou aqui, ó, o ABC Gato. Um Drink no Inferno, a direção do Tarantino. Não, Um Drink no Inferno é justamente o que isso quer falar. Drink no Inferno tem roteiro do Tarantino, dirigido pelo Robert Rodrigues, e o Tarantino atua no filme também, mas a direção não é dele. O Robert Rodrigues, ele surgiu, não sei se vocês lembram, com um filme chamado El Mariachi, que ele fez em 92, na mesma época do Cães de Aluguel, com $7 mil, né? Era um garoto de 20 e pouquinhos anos, e fez com $7 mil. O filme passou no Festival de Sundance, virou meio um fenômeno, e o Robert Rodrigues conseguiu de nada, Antônio. Então estou explicando aqui. Conseguiu então ganhar uma visibilidade. Depois ele foi dirigir Um Drink no Inferno, né? Ficou amigo do Tarantino, dirigiu o Drink no Inferno com o roteiro do Tarantino. E o que o Antônio me perguntou é se o Tarantino teria dirigido cenas do Um Drink no Inferno, dizendo que ele dirigiu, mas que não foi acreditado. Eu não sei dessa informação não, Antônio. Até onde eu sei, o Tarantino apenas assina o roteiro de Um Drink no Inferno e não dirige. Ele assina o roteiro e atua, e depois eles iam fazer juntos o projeto Grindhouse, né? Em que o Planeta Terror é dirigido pelo Robert Rodrigues e A Prova de Morte pelo Tarantino, que eram dois filmes que eles fizeram para serem lançados juntos. Se vocês assistirem o meu vídeo da Jornada Tarantino sobre a Prova de Morte, eu explico para vocês isso, essa parceria. E quem mais me perguntou? O Edu me perguntou o que mais me inspira
em relação à obra do Tarantino. É uma pergunta interessante, né? Assim, o que faz a gente gostar de Tarantino, né? O que me inspira na obra de Tarantino, né? Eu acho que, em primeiro lugar, o Edu, em primeiro lugar, o que me inspira na obra do Tarantino é a cinefilia dele, né? Mostrar que ser cinéfilo não é um mero distintivo que a gente carrega no peito. Olha só, eu sou cinéfilo, então eu sou mais inteligente que você. Não é nada disso, né? O Tarantino mostra o quanto a cinefilia, você conhecer o cinema, a história do cinema a fundo, é importante na vida, foi importante na vida dele, na carreira dele, porque ele usa muito bem essas inspirações, né, essas citações que ele faz. Muitos dizem que o Tarantino seria um copiador. O Tarantino não é um copiador, o Tarantino é um reprocessador. O Tarantino pega as ideias que outros já fizeram, resgata a história do cinema, resgata o que o cinema tem de melhor e o que o cinema tem de bom e que é desconhecido também, não só os clássicos. Isso é importante falar também. E ele transforma numa coisa muito dele, muito peculiar, muito Tarantino. Por isso que eu me incomodo às vezes quando as pessoas falam que o Tarantino é um copiador. O Tarantino não é um copiador. O Tarantino pega essas ideias e transforma em algo muito próprio, em algo muito particular, muito peculiar. Então, na verdade, isso é uma coisa que me inspira, porque mostra que a cinefilia pode ser aplicada não só no cinema, né? Nos meus cursos de cinema eu tenho alunos advogados, alunos arquitetos, alunos engenheiros, né? Porque respirar cultura, respirar cinema, respirar os clássicos, isso vai servir para a sua vida de alguma maneira, né? Você vai aplicar isso no seu dia a dia de alguma maneira, né? Seja através das ideias que isso traz da criatividade, para mostrar como você pode ser criativo no seu cotidiano, como certas ideias lançadas pelo cinema te inspiram a ser um ser humano melhor, né? Então acho que a gente vale sempre lembrar isso, né? Ser cinéfilo é uma questão, né, importante. Paulo está falando para explicar melhor a ideia de violência, não violência. Não sei muito bem o que você quer dizer com violência, não violência, mas enfim, o fato é que vamos falar um pouco então da violência na obra do Tarantino, né? Que é uma coisa um assunto que eu detalhei, né? Falei razoavelmente na nossa jornada, que é o fato de que a violência na obra do Tarantino, quase sempre, se vocês observarem com cuidado, né, ela é uma violência que desloca o espectador do real. É uma violência que muitas vezes a gente não enxerga essa violência no dia a dia, né, na realidade, né, nas notícias de jornal, no cotidiano, né, uma violência surreal, né, com elementos em que muitas vezes é uma violência fake, artificial, né, uma violência que busca emprestada à violência dos quadrinhos, a violência de filmes B, né, de terror, de zumbi, né? Então é uma violência gráfica, né, que não necessariamente é uma violência realista, a não ser, claro, quando você pega, por exemplo, um filme como o Django Livre, ali sim a violência precisa ser realista, né, para mostrar, ele quer mostrar como os escravos sofreram, né, como foi massacrante, né, a escravidão, né, americana. Então a violência ali é muito realista, a gente sente na pele aquelas chicotadas, tá? A gente percebe, a gente dói vendo aquelas cicatrizes, né, nas costas do Django. Então a violência dele assim, acho que essa não sei isso que você quis dizer com violência, não violência, mas é um pouco por aí. Em relação ao que continua me inspirando, eu acho que uma outra questão importante, além, obviamente, como eu falei, da cinefilia, é o fato do Tarantino tocar em temas importantes, né, socialmente falando, através do entretenimento, né, do entretenimento original, né. Os filmes dele não são panfletários, né. Então, quando ele fala de racismo, quando ele toca no assunto do racismo, por exemplo, ele condena o racismo na sociedade americana, né. Eu até comentei no vídeo da Jornada Tarantino sobre o Bastardos Inglórios, né. Ele se vale de um filme ambientado na Europa na Segunda Guerra Mundial, né, para
falar para mostrar como a sociedade americana é racista, né? E como esse racismo é um racismo que vem, né, da época da escravidão, né, naquele momento do jogo de cartas ali, que eles fazem a brincadeira, a analogia com King Kong, aquela cena é genial, espetacular, né? Então ele vai tocando. Eu lamento muito pelo Spike Lee, né, que parece que quer exclusividade sobre o direito de abordar o racismo, né, e de criticar o racismo, né? Tudo bem, está aí Spike Lee mais do que ninguém tem o seu lugar de fala, mas vamos trazer para o nosso lado quem está do nosso lado de fato e não censurá-los, né? Então acho que é um pouco por aí, né? Ele toca essa questão do racismo, é muito pungente. O próprio Os Oito Odiados é um filme que me emociona muito quando eu vejo a questão, como a questão do racismo é tratada, né? O Major, o Marquis, né? Interpretado pelo Samuel Jackson, né? Ele é um negro solitário ali no meio daquela turma, daquele ambiente de falsidade, de hipocrisia, de racismo, e o apego dele àquela carta do Abraham Lincoln, aquilo ali é muito tocante, é muito emocionante. Eu sempre me emociono ali naquela cena final dos Oito Odiados. Então é isso, é essa coisa do Tarantino, fazer entretenimento, né, tocar em temas importantes, né, urgentes, através do entretenimento. Isso é muito importante. Ele vai fazer isso ao longo da carreira toda, né? Há certas questões polêmicas que envolvem o Tarantino. Primeiro, em relação por exemplo, o Kill Bill, né? O Kill Bill a gente vai ficar aqui discutindo horas se afinal foi bom ter dois filmes, se valia a pena ter sido um filme só, né? Eu particularmente acho o Kill Bill 2 muito melhor do que o Kill Bill 1, né? Eu acho que se o Kill Bill fosse um Kill Bill 2 com mais um pouco do 1, né, seria uma obra-prima, né? Um dos grandes filmes da história do cinema. Mas eu acho que eu tenho algumas ressalvas ao Kill Bill 1. O Rick pediu para falar do Four Rooms. Four Rooms é outro filme é um filme de episódios em que o Tarantino dirige um dos episódios, né? Também é interessante. Mas, enfim, tem outras polêmicas. O Era Uma Vez em Hollywood, né? Que ele é um filme sobre porque o cinema do Tarantino, ele sempre dialogou com o cinema, né? A gente é um cinema que fala de cinema o tempo inteiro, né? Mas no Era Uma Vez em Hollywood, ele vai ambientar o filme literalmente dentro do mundo do cinema, né? Então a gente está revivendo Hollywood ali através do Era Uma Vez em Hollywood, pelo olhar do Tarantino, pelo olhar da fantasia, né? Era uma vez. Nossa, isso para mim é tão evidente, né? O título do filme Era Uma Vez, né? Era uma vez é uma fantasia, é um faz de conta, né? E aí as pessoas ficam incomodadas porque o Bruce Lee apanha enfim, isso são coisas que a gente procura conversar. Eu não posso convencer ninguém de que é uma bobagem criticar o Tarantino porque o Bruce Lee apanha, mas eu respeito as opiniões, assim como respeito quem acha que a visão dele peraí que correu aqui, eu perdi tudo aqui. A Cula Fernandes falando que o Brad Pitt de escada curtindo muito ganhou um Oscar merecido. Pois é, Era Uma Vez em Hollywood é isso, é uma fantasia, né? Eu entendo certos argumentos de quem enxergou o filme, não gostou da maneira como a personagem da Sharon Tate é retratada, né, na pele da Margot Robbie, que ela seria um mero acessório, uma mera mulher bonitinha ali, gostosa, que está sempre rindo e tal. Mas é curioso isso, né? Como é que às vezes a gente... Isso é que eu acho fascinante no cinema, né? E isso não vale só para o crítico, vale para qualquer espectador também. Como é que a gente muitas vezes tem uma visão totalmente diferente da mesma coisa, né? Porque a maneira como ele retrata a Sharon Tate no Era Uma Vez em Hollywood, para mim é uma belíssima homenagem a Sharon Tate, né? A Sharon Tate
ela é uma mulher irradiante no Era Uma Vez em Hollywood, né? Ela brilha, ela é apaixonante. Você olha para aquela mulher, você fica apaixonado por ela, porque ela, ela, ela é magnetizante, né? Ela não fala tanto no filme, mas importa, precisa disso, né? Assim, basta ela ir ao cinema e se ver na tela, né? Se ver como ela agradou ao público na tela, né? Naquela cena que ela está contracenando com o Dean Martin, né? Aquela cena é maravilhosa. Quando eu estava vendo Era Uma Vez em Hollywood pela primeira vez, eu estranhei assim, poxa, mas essa cena do cinema está demorando tanto, né? O Tarantino está esticando tanto essa cena, depois ele corta para outra cena, se eu não me engano, do DiCaprio, e aí depois ele volta para o cinema. Eu estava tentando entender onde é que ele queria chegar com aquilo. E aí depois, no fim, eu fui perceber, né, que o que ele fez ali foi uma belíssima homenagem a Sharon Tate, porque ele dá tempo ao espectador de admirá-la ali, de admirá-la se admirando na tela. E a reação dela, quando a plateia ri da personagem dela, gosta e aplaude e ri, né, é no sentido de, poxa, eu fui uma atriz brilhante, pena que me mataram e me assassinaram brutalmente grávida, e eu não pude brilhar mais, né? Mas o meu futuro em Hollywood seria brilhante. Basta ver pela reação do público ao meu papel aqui de coadjuvante nesse filme com o Dean Martin. Então, se o Tarantino não desenvolve mais a personagem da Sharon Tate no filme, Não Era Uma Vez em Hollywood, é porque naquele momento ela ainda não era uma estrela em ascensão. Ela ainda era uma coadjuvante, as pessoas não conheciam muito bem ela. Ela era mais a mulher do Polanski ali, uma jovem atriz, né? Fazia o casal invejável e tal. Então, assim, eu enxergo sinceramente o filme como uma belíssima homenagem, mas eu respeito também quem diz que foi ofensivo, mas, enfim, o que mais que eu poderia falar? Se agora eu estou conseguindo ver aqui, se vocês quiserem comentar alguma coisa, né? A questão da cinefilia, né, que está presente na obra dele. Ah, sim, tem mais uma pergunta aqui. Algumas pessoas responderam ao meu stories quando eu pedi para o que vocês querem saber, o que vocês querem que a gente aborde aqui na live. Eu pediram para dizer qual é o meu filme preferido do Tarantino. E essa é uma pergunta muito difícil, né? Assim, até porque, de uma maneira geral, acho que é difícil você dizer qual é o seu filme preferido de qualquer diretor, porque muitas vezes a nossa percepção muda, né? A gente está sempre vendo, e no caso dos grandes diretores como Tarantino, eu estou sempre revendo os filmes dele, como de outros diretores, e muitas vezes a nossa percepção muda, né? E a gente, uma hora, um certo filme é um favorito, e depois passa para outro. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês é que, durante muitos anos, eu dizia que o meu filme preferido do Tarantino era o Jack Brown. Né? Eu tenho um carinho pelo Jack Brown muito grande, né? Assim, assisti o Jack Brown pela primeira vez na Espanha, né? Estava de férias em Barcelona, na Espanha, e fui ao cinema ver o Jack Brown. Engraçado, né? Porque a legenda o tempo inteiro, todas as vezes falava as gírias, era tio, né? Era engraçado. Mas amei o Jack Brown, acho que a melhor trilha sonora dos filmes dele é a trilha sonora do Jack Brown, porque é um filme que, apesar de ser um filme policial também, que pertence ao gênero policial, ele tem uma história intimista também, daquela relação de um casal mais velho, né, que é raro a gente ver no cinema hollywoodiano, né? Então aquilo ali me cativou muito, a relação do Robert Foster com a Pam Grier. Ali eu achei fantástico, a maneira como ele estrutura o filme eu acho fantástico. Então o Jack Brown durante muitos anos foi, dizia que era o meu favorito, mas eu confesso a vocês assim, que cada vez que eu revejo o Pulp Fiction, eu fico mais apaixonado pelo Pulp Fiction, porque eu vejo que o Pulp Fiction foi feito ali em 94, cara, é muito diferente de tudo que se fazia naquela época e ainda hoje é um baita entretenimento. Então acho que o Pulp Fiction é delicioso, né? A trilha também é espetacular, a maneira como ele resgata o John Travolta
né? Ali a gente enxerga o tempo inteiro o Tony Maneiro do Embalo Sábado à Noite, que é um dos meus filmes preferidos, ali no aquele personagem do John Travolta, de alguma maneira. Aliás, vejam Os Embalos Sábado à Noite, que é muito mais do que um filme de música disco e tal. É um filme interessantíssimo, dialoga muito com a nova Hollywood, né? Um filme com uma crônica social do papel do jovem na sociedade americana dos anos 70. Recomendo muito Os Embalos de Sábado à Noite. A dancinha, né? O Pulp Fiction, então, acho que talvez seja, né? Se eu for falar qual o melhor filme do Tarantino para mim, talvez seja o Pulp Fiction, embora o Jack Brown eu guarde ele no meu coração, mas eu adoro todos. Talvez o que eu goste menos, né? Eu tenho certas ressalvas com Kill Bill 1, né? Como alguns estão até escrevendo aqui, né? Muitos consideram que o Kill Bill 1 e 2 um filme só. Eu prefiro assim, porque fica bem melhor, porque o 2 eu acho sensacional também, né? E A Prova de Morte eu acho um filme menor, né? Um filme que, assim, acho que é uma ideia que não deu muito certo, embora tenha momentos deliciosos também. Aquelas perseguições de carro, é um filme engraçado, você tem que ver num espírito bem trash mesmo, porque aqueles acidentes ali, pedaço de perna voando e tal, aquilo ali é para estômagos fortes, mas é uma violência totalmente filme B, assim, não é nada realista aquilo, né? Tem gente lembrando aqui, já passou, mas a cena do Kill Bill, do Kill Bill 1 em anime, né? A origem da Warren Heach, né? Aquilo ali é a essência da violência do Tarantino em animação, né? Assim, não há nenhuma diferença, a meu ver, entre a origem da Warren Heach ali em animação e o momento já na Casa das Folhas Azuis, quando ele corta o braço da Sophie, né? Porque o sangue jorra do braço da Sophie, que nem parece que botaram um regador ali com uma tinta vermelha, ali uma mangueirinha, da mesma maneira que o sangue jorra na animação, né? Na parte da origem da Warren Heach. Então, assim, é isso, a violência do Tarantino é isso. A Prova de Morte, os Milgram está falando, foi para o Tarantino, é isso, foi exatamente isso. O Tarantino queria, ele sempre foi fã dos Carsploitations, né, esses filmes de perseguição de carro e que eram muito comuns na década de 50. Tem alguns são muito, ficaram famosos, viraram cult, né, o Vanishing Point e aquele outro do Monte Hellman, que é muito bom, é o Tulane Black Road, esqueci agora, acho que é Tulane Black Road do Monte Hellman, que é espetacular. E o Tarantino queria saber se ele sabia dirigir cenas de perseguição, e foi ele mesmo que operou a câmera, né? O filme não tem diretor de fotografia, é ele mesmo, né? Então, a cena da Hattori Hanzo. A Hattori Hanzo é um personagem, né? A espada do Kill Bill, né? A cena final, eu comentei na nossa jornada, né? Que a cena final do Kill Bill 2 para mim é uma das mais bonitas da história do cinema, né? Se me pediram, Janô, lista aí as 10 cenas mais bonitas para você da história do cinema. Eu não estou de brincadeira, não. Vai estar lá o duelo final entre a noiva e o Bill, né? A morte do Bill no Kill Bill. Não estou dando spoiler aqui porque é Kill Bill, né, gente? O Bill morre. Então, para quem não viu o filme, mas a cena da morte do Bill no Kill Bill 2, para mim, é seguramente uma das 10 cenas mais bonitas da história do cinema, na minha opinião, né? Porque, antes de qualquer coisa, uma belíssima homenagem ao cinema. Eu gosto muito de filmes que remetem ao cinema de alguma maneira, direta ou indiretamente. Então, assim, por isso que, além dessa cena, eu incluiria entre as 10 mais bonitas da história do cinema o final do Sunset Boulevard, né, do Crepúsculo dos Deuses, do Billy Wilder, que é um dos meus filmes preferidos também. A Norma Desmond descendo as escadas e se dirigindo à câmera, pedindo o close-up, dizendo que está pronta para o close-up.
pro close-up dela é fantástica, né? A analogia do super-homem, né? Tinha um documentário, acabou de citar aqui, o documentário sobre o Tarantino na HBO. Acho que saiu esse documentário da HBO, não está mais disponível. Eu vi e gostei. Ele vai até, se eu não me engano, o Django. Eu não sei se ele chega aos Oito Odiados. Ele vai até o Django ou os Oito Odiados. Talvez chegue aos Oito Odiados, eu acho. E eu gostei muito desse documentário. É muito interessante porque você tem os atores todos que trabalharam com ele, né, falando, desmistificando certos temas e tal. Eu gostei muito desse documentário, mas eu acho que saiu da HBO. Enfim, eu queria só falar mais alguma coisa. Essa nossa live aqui é para a gente falar um pouco mais do Tarantino, além do que eu abordei na nossa jornada, né? Mas eu queria anunciar para vocês, né, que eu vou fazer um curso sobre o Tarantino. Eu já dei um curso sobre o Tarantino antes, né? Então eu vou repetir eu nem pretendia repetir esse curso esse ano, porque eu já dei esse curso algumas vezes, presencialmente, online. Eu nem pretendia repetir o curso do Tarantino, mas o pessoal da Minipós, depois que a gente fez a Minipós sobre o Almodóvar, foi tão legal, fez tanto sucesso, os alunos curtiram tanto que até muitos deles já se inscreveram no curso. Quem é meu aluno na Minipós tem certos privilégios, né? Então eles podem optar pela vaga antes de todo mundo para garantir a vaga. Então eu decidi fazer a Minipós do Tarantino também, né? Repetir essa experiência do meu curso no formato da Minipós, né? E então eu queria convidar vocês, né? Essa Minipós que vai começar, vão ser 5 aulas toda segunda-feira a partir do dia 4 de outubro, né? De 7 às 9, ao vivo pelo Zoom. E as inscrições já estão abertas, o link está na bio, né? Se vocês olharem no meu link na bio do Instagram, está lá, para vocês se inscreverem, né? E vão ser 5 aulas ao vivo pelo Zoom, toda segunda-feira, de 7 às 9 da noite. Se por acaso você perder a aula, você pode assistir a gravação da aula. Você tem uma semana para assistir a gravação. E a coisa interessante, né, que eu queria falar sobre isso também, é que isso os meus alunos os meus alunos que já fizeram os meus cursos de cinema, né, porque já faz mais de 10 anos que eu venho dando cursos, né, já dei curso, estou dando até um outro curso sobre o Fellini agora, já dei curso sobre o Kubrick, o Almodóvar, o Fellini, o Woody Allen, no Velho Vague, tantos outros, né? Então quem é meu aluno já sabe, né, e me acompanha durante muito tempo. Mas caso você não goste da aula, se você assiste a minha primeira, se matricula no curso na Minipós do Tarantino, se você assistir a primeira aula e não gostar, você pode pedir o seu dinheiro de volta, que os produtores devolvem. Eu garanto a vocês, é a minha palavra aqui, o meu nome em jogo. Então vocês fiquem tranquilos, vocês podem correr lá e se inscreverem. E se vocês, até mesmo se vocês tiverem algum imprevisto e não puderem fazer o curso, chegar no dia 4 de outubro e não puderem fazer, eles devolvem o dinheiro também, não se preocupem, mas garantem a sua vaga, garantem a sua vaga, né? Porque se você assistir a primeira aula e não gostar, poxa, que aula chata, não gostei, eles devolvem o dinheiro. Mas o pessoal que fez os meus cursos anteriores certamente vão dizer que a chance disso acontecer é zero, né? Nunca aconteceu. Tem até alunos que já fizeram o curso do Tarantino 4 ou 5 vezes, né? O André Lima, por exemplo, já foi citado aqui, fez o meu curso 4 vezes. E a novidade que eu queria falar também é que quem se inscrever hoje no curso, né, até meia-noite de hoje, dessa quinta-feira, dia 23, né, vai estar concorrendo. Na primeira aula eu vou sortear 10 exemplares do livro, né, do livro Era Uma Vez em Hollywood, né, que o Tarantino lançou. Ele escreveu um romance depois de lançar um filme, em que ele amplifica a experiência do filme, né? Ele desenvolve mais certos personagens, ele muda até o destino de alguns personagens, explica certas coisas. Então quem se inscrever
só para aqueles que se inscreverem na jornada, na mini pós do Tarantino, né? O link está lá na bio. Até hoje, à meia-noite, a gente vai sortear na primeira aula 10 exemplares do livro, mas só para quem se inscreveu hoje até meia-noite, né? Então garante logo lá a sua vaga, porque vão ser 10 livros desses sorteados para quem se inscreveu hoje até meia-noite. É aquilo que eu falei dos alunos que já são meus alunos e que ganham certos privilégios, é que quem fez a mini pós do Almodóvar não só se inscreveu primeiro que todo mundo, como automaticamente já ganhou o livro, né? Então os meus ex-alunos do Almodóvar, da mini pós do Almodóvar, e que se inscreveram no Tarantino, já ganharam já receberam até em casa, já estão com eles em casa. Amanhã até posto nos stories para vocês verem. Então, assim, quem é meu aluno fiel da mini pós, sempre no curso seguinte vai ganhar alguma coisa bacana. Então, assim, para vocês entenderem o que é uma mini pós, né? Assim, ela não é uma pós-graduação, né, que vale diploma, né? A gente até dá um certificado, né, de conclusão de curso, mas não vale para o MEC, nada disso, né? Um curso de 10 horas, né, de aula, de 5 aulas de 2 horas, né, em que a diferença da mini pós para um curso convencional é que é uma experiência mais ampla, né, no sentido de que a aula não se esgota naquele momento ali daquelas 2 horas. Então, ao final da aula, eu sempre sugiro, né, uma tarefa, alguma coisa para você reter o conteúdo e exercitar a sua visão crítica, o seu olhar sobre o Tarantino, né? Assim, a gente vai ter um grupo de WhatsApp exclusivo só para os alunos, que após a aula ele só fica aberto para todo mundo comentar 2 horas após a aula, porque a gente continua discutindo o conteúdo da aula e depois o grupo fecha e fica só para recados da produção. Então fiquem tranquilos que não é mais um grupo de zap para invadir aí a coisa, né? Então, né? E se você se perguntar, mas poxa, eu assisti a jornada Tarantino aqui, né, no seu Instagram e tal. Qual é a diferença entre a jornada Tarantino, entre esses vídeos que você já fez e o curso, né, e a mini pós? A grande diferença é que tudo que eu falei na jornada a gente vai ver, né, de maneira mais profunda, porque a gente vai assistir as cenas e vai comentar e vai decupar as cenas, né? A gente vai fazer dessa experiência de discutir Tarantino uma coisa mais profunda, uma abordagem mais profunda, para que vocês treinem o olhar crítico de vocês também, né? O olhar estético, né? Acho que isso é muito importante, a gente enxergar o filme de outra maneira. Então, seguramente eu vou pensar alguma cena de algum filme e vou falar, reparem nesse detalhe que provavelmente vocês não tinham se tocado quando vocês viram o filme, mesmo que vocês tenham visto o filme mais de uma vez, né? Acho que é isso que é bacana nessa experiência, nessa troca, né? Porque o que eu costumo fazer nos meus cursos é justamente isso, procurar treinar o olhar do aluno, né, para dentro da sua própria percepção, né, dentro da sua própria maneira de ver o mundo, de ver o cinema, você enxergar o filme de outra forma, enxergar outras nuances do filme, né? Então, não é um mero curso de curiosidade sobre o Tarantino, nada disso. A gente vai, de fato, enxergar a obra dele mais a fundo, né? Sobretudo dialogando com as cenas, né? Vendo as cenas e dialogando com elas. Eu acho que isso é o mais importante. Né? Então, essa é a experiência da mini pós. O que mais que eu queria falar sobre ela? Enfim, acho que é isso, né? Os meus alunos que já foram os meus alunos podem dar suas opiniões, né? Quem tem me acompanhado aí no Instagram, no Facebook, tem lá minha página no Facebook, o Marcelo Janot Cursos. Quem quiser conhecer mais o meu trabalho de crítico em jornal, ou em site, tem o meu livro, né, o Revisão Crítica, né, que foi o livro que eu lancei pela Autografia em 2018. Né. Nesse livro eu peguei 80 textos que eu publiquei ao longo de 25 anos
de crítica de cinema e fiz a crítica das minhas próprias críticas, né? Eu me critiquei, né? Tipo, isso daqui hoje eu não repetiria, né? Eu peguei a minha crítica do Match Point, do Woody Allen, que na época eu não gostei, e falo, olha, hoje eu não concordo nada com o que eu escrevi naquela época, né? Então eu faço a crítica da crítica, ao mesmo tempo eu mostro como a crítica mudou ao longo desses anos todos, né? Desde 92 para cá. Então é um livro que se chama Revisão Crítica, está à venda aí na editora Autografia, nos sites, se vocês derem uma busca aí na internet, vocês vão encontrar o meu livro. Teria o maior prazer e teria prazer de autografar pessoalmente também quando passar a pandemia, a gente voltar aos cursos presenciais, né? Mas então, gente, a nossa hora aqui já está quase se esgotando antes que o Instagram corte, né? Lembrando mais uma vez que quem se inscrever na Sabrina está perguntando se o formato de curso online vai continuar. Sim, com certeza. O formato online chegou para ficar, porque, Sabrina, hoje boa parte dos meus alunos é de fora do Rio de Janeiro, né? Antigamente, no curso presencial, a não ser quando eu fazia algum curso fora do Rio, né? Dei curso em Porto Alegre, dei curso em São Luís, no Maranhão e tal. Mas quando eu fazia, quase sempre eram cursos no Rio, então com os cursos online eu atinjo gente. Eu tenho alunos em Portugal, né? Muita gente está em Portugal, alunos, a Paulina mesmo comentou aqui, está no Chile, em Santiago, gente do Brasil inteiro, então isso é muito bacana. Então seguramente eu vou continuar com os cursos online. O João perguntou como comprar, não sei se você está se referindo ao curso. O curso você tem que clicar no link da bio, mas no link da bio também tem o link para você comprar o meu livro, né? O livro Revisão Crítica está à venda também, né? Tem o link lá na bio, se você quiser comprar, tá lá. Terei maior prazer depois futuramente num curso presencial autografar. Ó, a Lili está em Vancouver, no Canadá, olha que maravilha. Então, gente, para a gente encerrar, lembrando que quem se inscrever até meia-noite de hoje, né, na mini pós Tarantino, que começa dia 4 de outubro, né, e se estende por 5 aulas, 5 semanas, né, toda segunda-feira de 7 às 9 ao vivo pelo Zoom. As aulas vão ficar gravadas durante uma semana. Vai concorrer a 10 exemplares do Era Uma Vez em Hollywood. Então a chance de ganhar é grande, né? Porque como só vão concorrer aos 10 exemplares das pessoas que se inscreverem hoje até meia-noite, então corre lá e se inscreve, que você de certa forma já garante, praticamente garante o livro que vai ser sorteado na primeira aula, no final da primeira aula. O João está falando que já vai se inscrever para separar o exemplar, vai ser um prazer. E o que eu posso dizer é isso, gente. Somos todos fãs de Tarantino, mesmo quem não é fã de Tarantino e quiser conhecer mais a fundo. Isso é uma coisa bacana também. Quando eu dei os cursos, esse curso do Tarantino que eu já dei antes, muita gente foi ver o curso com um certo preconceito em relação ao Tarantino. Fala, mas eu acho os filmes do Tarantino muito violentos. Eu não preciso dessa violência agora, que a vida já é tão violenta. Mas acabou percebendo outras coisas, né? E acabou percebendo como você participar de um curso em que você investiga, discute cinema, né, a fundo, discute a obra do Tarantino, você acaba enxergando outras coisas e isso acaba se aplicando no seu cotidiano, no seu dia a dia, seja você advogado, engenheiro, arquiteto, médico, o que for, né? Então, garanto a vocês que é uma experiência muito bacana. E, como eu repito, né, que se você não gostar da primeira aula, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Não tem problema nenhum. Então, se inscreve lá, garante logo a sua vaga. E que mais? Também estou ansioso para o início do curso, Paulina. Vai ser ótimo. Tem lá no meu YouTube, tem o relato de vários alunos que deixaram depoimentos da experiência que é ter curso comigo, né? Eu dei curso já para os roteiristas e diretores e atores da Globo, né? Foi muito inspirador para eles também, né? Alguns são meus alunos até hoje, então é muito bacana, muito gratificante. A Marisa Gualano, que é uma escritora de livros de cinema também, é uma aluna querida que está comentando aqui.
É isso, né? O tempo está se esgotando. Eu acho que a gente tem muito a falar no curso do Tarantino a partir do dia 4 de outubro. Então, não continue me acompanhando aqui no Instagram, né? A gente vai continuar falando de cinema no Instagram, no YouTube. Né? Eu tenho postado, resgatado alguns vídeos das minhas apresentações no Telecine, né? Saudade do Telecine Cult, era muito bacana. Muito gratificante ter o retorno, né, dos assinantes do Telecine, como eu tinha naquela época, assim como é gratificante ter o retorno de vocês, né, que comentam aí no meu Instagram, no YouTube, no Facebook, tá bom? Só no Twitter que eu não falo de cinema, só falo do Fluminense. Então, vocês me perdoem pelo meu lado tricolor. Tá bom, pessoal? Então, eu acho que a gente pode encerrar. Muito obrigado a todos, boa noite. Corram lá, né? Cliquem no link da bio e se inscrevam logo, garantam. Agora me deu um branco aqui, se é garantem ou garantam a sua vaga. Garanta a sua vaga logo. E a gente se encontra então no dia 4 de outubro. Né? Ainda vai ter mais alguma surpresa. Ah, sim, esqueci de falar de uma outra coisa. Quem fez o meu curso do Almodóvar sabe, mini pós, é que nesses cursos da mini pós a gente sempre tem uma surpresa, né, depois da última aula. Então vão ser 5 aulas, 5 segunda-feiras, mas guardem a segunda-feira seguinte porque vai ter uma surpresinha também totalmente gratuita para quem for aluno e se matriculou. Então já dou esse spoiler aí. A Regina está falando que não se entendeu como se inscrever no curso do Tarantino. O link está na bio. Para quem não domina assim no Instagram, né? Se você clica na minha página lá no meu perfil, Marcelo Janot, está lá dizendo Marcelo Janot, é DJ, crítico de cinema e tal. Aquilo ali é a minha bio. E tem um Linktree ali, né? Linktree Marcelo Janot, ali é o link da bio. Se você clicar ali, você vai se deparar com os links para os meus cursos, o link para comprar o meu livro, o Revisão Crítica e tal, está tudo lá. Espero que eu tenha esclarecido. E mais uma vez, reforço o convite, vamos falar de Pulp Fiction, vamos falar da obra do Tarantino inteira, vamos falar também desses filmes que ele escreveu o roteiro. Né? Vai ser uma experiência muito bacana e eu estou ansioso para chegar logo dia 4 para a gente passar por essa experiência juntos. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e boa noite. Tchau.